Fala aí, professora, tudo bem? Vim aqui falar sobre o meu trabalho de biologia. Eu fiz o meu trabalho com o João, ele vai falar sobre os envoltórios celulares. Eu vou aqui começar aqui falando sobre o trabalho. As biomoléculas. Biomoléculas são compostos químicos das células de todos os seres vivos. São, em geral, moléculas orgânicas compostas principalmente de carbono, além de hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Como são as biomoléculas? As biomoléculas, elas são formadas por átomos de carbonos. São dezenas a milhares de carbonos reunidos em um esqueleto carbônico, ligado a outros elementos químicos em menor quantidade. Os átomos de carbono se unem por ligações simples ou duplas e formam cadeias lineares, ramificadas ou cíclicas. A forma como os carbonos se organizam define sua estrutura tridimensional, ou seja, tem 3 dimensões, o que determina suas funções. As características dessas moléculas também são determinantes pelos grupos funcionais, outros elementos entre parênteses, que se ligam ao esqueleto carbônico. Os principais grupos funcionais são hidrocarbonetos, que são ligações com hidrogênio, grupos metil, etil e fenil. Ligações com oxigênio, grupos carboxila, carbonila, aldeído, cetona, éter, éster e outros. Ligações com nitrogênio, grupos amina, amida, imidazol e etc. Ligações com enxofre, grupos de sulfeto, sulfidrila, tiósteres e etc. Ligações com fósforo, grupos fosfoanidrido e outros. Portanto, a forma como se organizam os carbonos e os grupos funcionais define a estrutura tridimensional da molécula, conferindo-lhe características e funções específicas. Desse modo, os tipos de ligação entre os carbonos e os outros elementos, a conformação espacial da molécula e dos grupos funcionais são bem específicos. Além disso, as biomoléculas interagem de forma organizada e se um dos componentes sofre alguma alteração, isso afetará os outros componentes que estão relacionados, criando uma compensação ou uma reação coordenada. Espera aí que eu vou mudar aqui para outro. Agora foi. Por exemplo, se uma enzima for alterada, toda uma cadeia de reações será afetada, deixando de produzir proteínas necessárias ou produzindo defeituosas. Quem são biomoléculas? São componentes fundamentais dos organismos vivos. A maioria delas são macromoléculas, ou seja, moléculas grandes com estrutura bastante complexa. Cada molécula é composta de subunidades que determinam características estruturais e arranjos específicos dentro da célula. Quando reunidas e devidamente organizadas, essas moléculas elas interagem de modo a conferir as características dos seres vivos. As principais biomoléculas são proteínas, lipídios, glicídios ou carboidratos, ácidos nucleicos ou nucleotídeos. Vou falar sobre as proteínas. São compostas por subunidades de aminoácidos. Lipídios, compostos por subunidades e ácidos graxos e gliceróis. Glicídios ou carboidratos, compostos por subunidades de monossacarídeos. Monos vem já de uma. Ácidos nucleicos ou nucleotídeos, compostos por subunidades de monossacarídeos, entre parênteses, pentoses, ácidos fosfóricos e bases nitrogenadas. Aí essa parte aqui dos envoltórios celulares, o João ele vai gravar o vídeo e vai falar sobre o que é. Eu vou falar aqui sobre a parede celular. A célula vegetal é constituída por uma parede composta de celulose, com a ajuda de enzimas específicas. A celulose ela é obtida por meio da polimerização da glicose, que ocorre próximo à membrana plasmática. O acúmulo desses polímeros acarreta o surgimento de fibras de celulose, as quais se unem para formar a parede celular. A parede de uma célula vegetal ela é composta por duas paredes, a primária e secundária.
A parede primária é mais maleável e acompanha o crescimento da célula durante a diferenciação celular, podendo sofrer distensão. Já a parede secundária, ela é rígida. Peraí que eu buguei. Achei. Ela é rígida e densa, sendo composta por celulose, suberina e lignina. As funções da parede são sustentação esquelética, resistência contra a variação de pressões e proteção contra choques mecânicos. Entre duas células vegetais há uma estrutura capaz de uni-las, conhecida como a lamela média, sendo essa constituída por hemicolose e pectina. A troca de materiais entre as células vegetais ocorre por meio de canais citoplasmáticos, entre parênteses os plasmodermos, os quais permitem o fluxo de materiais entre elas. Superfície de uma célula bacteriana, a qual apresenta uma parede composta de peptidoglicano, situada acima da membrana plasmática. Aí agora eu falo sobre a membrana plasmática. A membrana plasmática é uma estrutura fundamental para o funcionamento de uma célula, pois além de protegê-la, ela contribui para a manutenção de sua forma. A membrana realiza a troca de substâncias com o meio externo de maneira seletiva, devido à presença de proteínas e canais em sua superfície. Desta forma, a entrada de algumas moléculas é facilitada, enquanto a de outras é dificultada. Os fosfolipídios são moléculas de gordura que compõem a membrana plasmática. Eles podem estar associados a proteínas e, por isso, a membrana é caracterizada como uma estrutura lipoproteica. Os carboidratos de cadeia curta também estão presentes na membrana e podem estar associados a proteínas, as glicoproteínas, ou a fosfolipídios, os glicolipídios. Na membrana dos animais encontram-se moléculas de colesterol, cuja função é dar estabilidade à estrutura da célula, resultando na diminuição de sua fluidez. Aí aqui eu botei aqui no slide, que depois eu